Em mais de 15 anos de endodontia, se tem uma das coisas que eu posso afirmar para você é que mais de uma vez eu já fiquei na dúvida na hora de bater o martelo a respeito do diagnóstico pulpar de um dente no consultório. E hoje, mais do que nunca, eu sei que para um diagnóstico pulpar ser feito da forma mais conclusiva possível, ele exige do profissional cuidado com 2 pontos básicos. O primeiro deles é a coleta de dados e depois a interpretação desses dados. E o que eu vou conversar com você aqui hoje é exatamente a respeito da coleta de dados. Vou relembrar um pouco dessa etapa que acaba sendo o primeiro passo para um diagnóstico pulpar correto. Bom, a primeira coisa é que a gente precisa lembrar que a coleta de dados ela é feita de forma subjetiva e objetiva. E as duas formas são essenciais, importantíssimas e indispensáveis. Então, nada de sair correndo, deitando o paciente na cadeira, colocando gelo no dente dele e perguntando se dói, sem antes conversar e fazer, antes de mais nada, a coleta de dados subjetiva, que é aquela realizada durante a anamnese. Num primeiro momento, na coleta subjetiva, você vai perguntar para o paciente qual que é a queixa principal dele e deixar que ele descreva, nas palavras dele mesmo, como que ele sente aquela dor, como que ele relata aquela queixa. Aí sim, num segundo momento, você pode direcioná-lo, lançando mão de algumas perguntas, para que ele responda, então vocês juntos consigam caracterizar um pouco melhor essa dor. E essas perguntas são as seguintes. Primeiro, com relação à sede daquela dor. É uma dor localizada, é uma dor difusa? Com relação ao aparecimento, é uma dor que é espontânea ou ela é provocada? Qual o estímulo que ela melhora ou piora? Com relação à duração, é uma dor de curta duração, de longa duração? A sua frequência é uma dor intermitente, é uma dor contínua? E importantíssimo também qual a intensidade dessa dor, é uma dor leve, moderada, severa? Depois de cumprido isso, aí sim é a hora da gente passar para os testes clínicos de diagnóstico. E os testes clínicos constituem então a coleta de dados mais objetiva. E eu imagino que você esteja cansado de ouvir a respeito dos testes clínicos em endodontia. Eu desejo que você esteja cansado de ouvir, espero que esteja. Mas mesmo assim, eu vou dividir aqui 2 detalhes, especialmente antes de falar dos testes em si, mas de 2 detalhes na execução desses testes que são importantíssimos para você ter uma resposta mais adequada que possa realmente ser usada para o diagnóstico. Esse primeiro detalhe é sempre realizar esses testes clínicos sob isolamento relativo, ou seja, rolete de algodão, campo seco, aí sim você pode executar os testes. E o segundo detalhe, que é importantíssimo, é jamais comece um teste clínico pelo próprio dente suspeito. Se o paciente apontou para você um dente, você não vai de cara colocar um gelo naquele dente, você não vai bater naquele dente. De preferência, você vai escolher o dente homólogo, ou seja, o mesmo dente do outro lado da arcada, ou algum outro dente que seja saudável. Por quê? Antes de mais nada, antes de você saber o que está alterado, você precisa saber o que é normal. E o que é normal para aquele paciente. Então, primeira coisa, campo seco, com isolamento relativo, e depois começar os testes por um dente que seja saudável, a fim de a gente ter uma resposta do que é normal daquele paciente. E entrando agora nos testes em si para diagnóstico pulpar em endodontia, a gente tem uma série deles, sendo os testes térmicos ao frio, ao quente, o teste elétrico pulpar, teste de cavidade, teste de anestesia seletiva, são todos testes que podem auxiliar no momento do diagnóstico. Mas vamos focar aqui no principal, no mais amplamente difundido e aceito para diagnóstico pulpar, que é o teste térmico ao frio. Para a execução desse teste existem também alguns cuidados, acredito que você até já sabe, mas vale relembrar aqui na sequência. O primeiro deles, que é a forma mais fácil de você executar esse teste, sem sombra de dúvidas, mais prática, usando um gás refrigerante. E esse gás refrigerante você vai colocar o spray dele em uma bolinha de algodão. Então o seu campo já está isolado relativamente, já está seco. E essa bolinha de algodão ela não deve ser imediatamente levada ao dente. Por quê? Porque no primeiro momento ela pode estar encharcada ainda e você vai ter esse líquido escorrendo para outras regiões e pode ter um teste alterado. Então aguarde alguns segundos depois que você colocou o spray desse gás refrigerante na bolinha de algodão e você começa a ver a formação como se fossem de flocos de neve. Aí sim, esse algodão está pronto para ser levado na cervical desse dente. Importantíssimo, nada de sair colocando gelo no dente do paciente sem avisar antes o que ele pode sentir e como que ele vai comunicar isso para você.
porque senão esse paciente ele pode pular na cadeira, pode ser tratado de um dente normal, e ele vai pular na cadeira não em função de uma resposta exacerbada, mas mais em função do susto que ele vai tomar. Então avisou o paciente, seu José, o senhor pode, nesse momento agora eu vou colocar um geladinho no seu dente, o senhor pode sentir como se estivesse mordendo um sorvete, e aí o senhor me avisa, levanta a mão a hora que sentir, e eu já removo esse geladinho e o senhor vai me avisar de novo a hora que essa dor passar. Então, comunicado o paciente, explicado, orientado o paciente como é que ele vai responder, aí sim você leva esse algodão no terço cervical desse dente por vestibular. Assim que o paciente der a resposta, você remove o algodão e monitora o tempo que esse dente vai levar até parar de doer. Então, de resposta desse teste, você vai anotar tanto se houve resposta ou se não houve, se aquele paciente reagiu ao frio ou não, e se ele reagiu ao frio, qual que foi a intensidade dessa resposta e também a duração dessa resposta. Passou logo em seguida, demorou alguns segundos para passar ou não. Você já está conversando com o paciente ali há 5 minutos e o paciente ainda fala, poxa, está latejando ainda meu dente. Então, todos esses dados são importantíssimos. Lembrando que você começou anotando os dados de um dente homólogo, de um dente saudável, depois, sim, dos dentes adjacentes àquele dente suspeito e também do dente suspeito. Finalizado o teste térmico ao frio, então, é hora de você já aproveitar e realizar os testes de percussão vertical, horizontal e teste de palpação em fundo de sulco. Esses testes eles são mais voltados a você entender um pouco mais do que pode estar acontecendo na região periapical. No entanto, indiretamente eles podem te ajudar bastante aí para o diagnóstico pulpar também. Então, é hora de você já realizar todos os testes clínicos para no final, isso tudo em conjunto com os achados radiográficos, aí sim você pode sentar e fazer a interpretação de todos esses dados para um diagnóstico o mais preciso possível.